Mais um NatCast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre burnout. Você aí de casa sabe o que é? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo, estou com a Maria Perk, ela que é terapeuta sistêmica. Também estou com a doutora Érica Maia, ela que é médica psiquiatra, e estou com a Valéria Marcolina, que é gestão de recursos humanos. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast, por falar sobre esse tema. E para a gente iniciar, gostaria que cada uma falasse um pouquinho de vocês, o que vocês fazem. Vamos começar com a Maria, que já é de casa aí do podcast, né, Maria? Já me sinto de casa, né? Meu nome é Maria do Rosário, né? Nas redes sociais eu estou como Maria Perk e trabalho com as terapias sistêmicas, né? Como palestras, terapias sistêmicas, treinamento sistêmico. Bem aí, ajudando, contribuindo com as pessoas para que elas fiquem melhores. Legal, Maria. Doutora Érica, se apresente aí, pessoal de casa, fale um pouquinho de você. Eu sou Érica Maia Alvarez, eu sou médica faz 11 anos. A primeira metade da minha carreira eu atuei só com saúde pública, com paciente psiquiátrico grave do SUS, principalmente hospital psiquiátrico, mas outros equipamentos do SUS também. E no meio da pandemia eu migrei para o setor privado, para a área de gestão em saúde, e já faz 6 anos que no paralelo eu tenho mantido a minha prática privada, o consultório particular, e atuo como psiquiatra. Legal, doutora Érica. Obrigada, né, por estar aqui no podcast, por falar sobre esse assunto. Valéria, se apresente aí pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você, sua carreira também. Pois é, meu nome é Valéria Marcolina, eu sou gestora de RH, eu ainda sou colaboradora de CLT há 18 anos na mesma empresa, e esse ano eu comecei a empreender. Então, o meu empreendimento é visar consultoria para empresas, né, na área de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. E quando me lancei no mercado, eu também resolvi ser mentora de líderes. Para quê? Ajudar os líderes a se comunicar melhor com os seus liderados. E é um prazer estar aqui com vocês. A gratidão aí pelo convite, tá, Nath? Obrigada, né? Uma pessoa de recursos humanos para falar nisso é ótimo, né? Que é a pessoa que mais está ali envolvida nas empresas, né, Valéria? Exatamente. É desafiador, mas para a gente é gratificante saber que nós estamos ali em prol de um bem maior e nós temos a função de estar ajudando essas pessoas, e é muito bom quando nós conseguimos alcançar esse objetivo. É legal. Fantástico. Maria, fale, né, um pouquinho aí para você o que é o burnout, para a gente iniciar, e como as dinâmicas sistêmicas aí pode estar ajudando quem sofre, né, com isso, que é o excesso de trabalho, né? Para mim, eu acho que o burnout é isso, excesso de muito trabalho. Aí vocês podem estar falando um pouco na visão de vocês. Hoje percebe-se que é um esgotamento físico e mental. E mais do que isso, um esgotamento emocional, né? Então, a pessoa esgota, usa ali, parece que ela vai até a última gota de energia dela, e aí, lógico, vai dar um chute ali, né? Vai dar ruim. Vai dar um piririque. Vai dar um piriri ali, vai dar ruim. E aí, como que as dinâmicas sistêmicas podem contribuir? Justamente para a pessoa ajudar ali a pessoa a perceber o que fez, o que levou ela àquele grau de estresse, né, de esgotamento, do que ela se afastou tanto que ela causou esse mal para si mesma. Então, basicamente, a dinâmica sistêmica pode contribuir muito com uma pessoa que está aí com essa síndrome. Obrigada, Maria. Doutora Érica, fala um pouquinho pra gente, né, o que é o burnout aí para a área da psiquiatria. Então, Nath, o diagnóstico de burnout, ele é um diagnóstico super desafiador, porque, primeiro de tudo, ele é um diagnóstico muito recente. Então, em 2022, a gente teve a oficialização desse diagnóstico no CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, referenciada pela Organização Mundial da Saúde, e ela definiu um novo conceito para o burnout. Então, a doença burnout, o entendimento do burnout já existe há muitos anos, mas o conceito mais atualizado é um conceito novo, de 2 anos atrás. Então, partindo desse conceito novo, atualizado, de 2 anos atrás, qual que é o entendimento atual do burnout? O burnout é uma doença resultado do estresse crônico no ambiente de trabalho.
um estresse que não foi manejado adequadamente. Então, perceba, é no ambiente de trabalho. Então, a gente não pode usar o termo burnout para falar da maternidade. A gente sabe que existe o esgotamento. Mas então, só na área de trabalho. Só na área de trabalho. Então, quando a gente vai falar do esgotamento da maternidade, do estudante universitário, ou de qualquer outra condição que a gente possa imaginar que possa levar ao esgotamento, a gente pode falar em esgotamento, em fadiga, exaustão, mas para usar o termo burnout, a gente está falando especificamente do contexto do ambiente de trabalho. Então, o que é esse burnout, esse esgotamento, né? Então, é um esgotamento resultante desse estresse no ambiente de trabalho, um estresse crônico, então não é do dia para a noite, são semanas e meses exposto ao estresse, você fica esgotado, como a Maria falou, física e mentalmente e emocionalmente, mas precisam de 3 dimensões de sintomas para você falar que existe o burnout. Você precisa do esgotamento, de fato, você precisa de uma sensação de distanciamento do trabalho, que pode ser colocado também como um certo cinismo. Então, às vezes, a pessoa fica debochada, fica cínica, fica irônica no trabalho, tirando sarro das coisas. É um comportamento assim mesmo, cínico, que mostra um distanciamento daquela pessoa em relação àquele ambiente que até poucas semanas ou poucos meses ela tratava de uma forma natural, ou tratava de uma forma saudável. Então, é importante entender que quando a gente está falando de um processo de adoecimento, a gente está falando de uma mudança naquela pessoa. Se a pessoa sempre foi cínica e debochada, é uma coisa. Mas se ela está se tornando cínica e debochada, isso pode representar um distanciamento, um afastamento em relação ao trabalho. E a terceira coisa, depois do distanciamento, depois da exaustão, agora até me fugiu aqui. A terceira coisa é a falta de propósito, é a falta de realização em relação ao teu trabalho. Então, de repente, você tinha essa sensação e você perde. Então, você precisa dessas 3 condições para você suspeitar que você tenha burnout. Aí você fala assim, tá, eu tenho tudo isso. Então, eu tenho burnout? Ainda não. Por definição dessa atualização aí do diagnóstico de burnout, por definição, para você dizer que a pessoa tem burnout, você precisa excluir outras doenças. Então, para ser burnout, não pode ser depressão, não pode ser ansiedade, não pode ser estresse por outras causas, não pode ser um transtorno de adaptação ao ambiente de trabalho, que é uma coisa um pouco mais breve. É um outro contexto, né? Então, para você dizer esse diagnóstico é burnout, você precisa excluir outras doenças. E olha como o negócio vai ficando um pouquinho mais complexo, porque para excluir outras doenças, muitas vezes a gente precisa passar pela situação, o médico precisa passar pela situação de excluir doenças orgânicas do corpo também. Então, pensa, eu sou psiquiatra, você chega no meu consultório, está com suspeita de burnout, eu identifico essas 3 dimensões em você, aí eu falo, não, primeiro eu preciso descartar que não é transtornos de depressão, de ansiedade, outros transtornos, e para eu descartar a depressão e a ansiedade, eu também preciso descartar doenças do corpo. Será que não é uma anemia que você tem, que você nunca tratou? Será que não é uma doença de tireoide que você tem, que você nunca tratou, que está te deixando exausta fisicamente, cansada, sem vontade de fazer as coisas? Então, existe uma série de dimensões e facetas. Então, tem um desafio aí Tem grande, um desafio, né? um processo para se chegar ao diagnóstico. E o último ponto, que é fundamental, que é o que caracteriza de fato o burnout, o fato dele ser doença do trabalho, é que o profissional precisa caracterizar o nexo causal. O que isso significa? Você precisa caracterizar o vínculo entre trabalho e aqueles sintomas. Então, se por definição o burnout é uma doença do trabalho, o médico precisa conseguir vincular o trabalho à doença. Ou seja, você só está assim por causa do trabalho. Você não está assim por outras razões. Não está acontecendo qualquer outra coisa na tua vida que está fazendo você se comportar assim no trabalho. Você está assim por causa do trabalho. Então, uma relação de causa e efeito. Então, por ser um diagnóstico ocupacional, um diagnóstico do trabalho, precisa ter esse nexo. Então, você vê que são várias etapas para você conseguir chegar no diagnóstico. Então, é um diagnóstico bem mais complexo do que as pessoas imaginam. Sim. Nada como uma doutora, gente. Nada, uma visão uma ampla, aula né? aí de burnout, né? Sim. Então, é interessante esse ponto, né? Que dentro das dinâmicas sistêmicas, a gente percebe de uma forma totalmente diferente. Porque embora seja ali, tem que estar relacionada ao trabalho, dentro das dinâmicas sistêmicas, ali a pessoa, ela causou aquilo. E é muito interessante quando a gente quando passa pela dinâmica sistêmica, a pessoa percebe por que
que o trabalho, por que ela vinculou aquilo ao trabalho. É interessante. Posso fazer um comentário disso que a Maria falou? É interessante você ter falado isso do caos, Maria, porque não é nem contrário, é complementar. Eu acho que eu junto as duas coisas. Quando o pessoal traz muito a questão do trabalho, fica aquela visão de que a empresa, né, o trabalho, a tal situação é extremamente, necessariamente tóxica, necessariamente horrível. A gente demoniza muito, né, a empresa e o ambiente de trabalho. Mas a gente sempre, quando está acompanhando um paciente, a gente sempre tem que pontuar a responsabilização daquela pessoa perante aquela situação. Então, o que está fazendo você se manter nessa situação? Por quê, né? Por que você está se mantendo? Exato. Claro que aqui a gente não está entrando naquela seara social de eu preciso manter meu emprego, eu não posso... Enfim, emprego não é uma coisa descartável desse jeito, né? Mas a gente tem que entender qual que é o lado daquela pessoa para estar alimentando, de certa forma, aquela situação. Muitas vezes a gente vai fazer um processo seletivo numa empresa que a gente, às vezes, não tem os mesmos valores que aquela empresa. Ou conhece já como que é lá dentro por outras questões de outras pessoas, e mesmo assim você vai lá fazer o processo seletivo. Poxa, você já não sabe que você não se identificava com aquilo, né? Que não tem nada a ver com você. Por que você está buscando? Então, tem sempre os dois lados. Então, não é que a gente tem que endemonizar a empresa, nem culpar 100% a pessoa, mas a gente tem que entender como a combinação dessas duas coisas está resultando a doença, né? Agora, nossa, que tal? Já chega aí. A Valéria já tá aqui. A Valéria já tá aqui ansiosa pra falar. É muito interessante, porque, na verdade, a empresa não tem nada a ver. Nada a ver. Já nem falo mais aí. Ela fala meio a meio, né? Tem os dois pontos. As duas visões. Nesse caso, quando você coloca ele diante desse quadro, fica claro para a pessoa que o único causador, o único responsável, não culpado, mas o único responsável é ele mesmo, que preferiu se distrair com tantas outras coisas ao ponto de esgotar o sistema dele para não tomar uma atitude ou para não olhar para a própria vida. Então, ele causa uma situação para que ele possa culpar alguém, no caso, a empresa, né? Sim. E aí as empresas podem me contratar que eu vou lá. Valéria, fala um pouquinho, né, do seu trabalho aí como RH, como que é essa questão que você vê do burnout, como que é difícil lidar. Eu acho que o RH deve ser enxurrado de coisas, né? Sim, mesmo porque, bem colocado pela doutora e, né, pela Maria também, o que acontece? Tem muito colaborador que se aproveita, né, fala, eu estou com burnout, e começa a fazer um diagnóstico por conta própria e se utilizar desse benefício, começar a fazer um tratamento, às vezes nem tem, o médico já liberou, né, já falou assim, não, você precisa fazer algo mais leve, não é, os sintomas não é parecido com burnout, você precisa distrair, fazer algo que te faça feliz. No caso do RH, gente, pra gente é muito difícil de diagnosticar quando o colaborador é de uma área de produção, porque uma área de produção, ela é cotidianamente repetitiva. Às vezes a pessoa, ela é muito introvertida. Eu consigo identificar. Eu não sei o que acontece, que eu bato o olho na pessoa. A gente já conhece os colegas que a gente trabalha. Experiência. Todo mundo de RH consegue identificar se a pessoa está tendo burnout? Não consegue. É muito difícil. Sabe como é que a gente consegue identificar? Quando você tem proximidade com a equipe. Igual o meu caso. Eu sempre tive proximidade com todos os meus colegas. Eu acho que por eu ter trabalhado na área de produção, de eu ter tido a vivência produtiva, eu sempre gostei. Conhece todos os lados. Conheço todos os lados. O lado do colaborador e o lado da empresa. E às vezes, quando é uma pessoa que é proativa, que dá produtividade, que a pessoa alega, que ela começa a ficar apática, eu fico, ops, tem alguma coisa acontecendo. Então, qual que é a função do RH? É trazer esse colaborador, acolher, criar um ambiente para que ele possa se sentir confortável, para ele poder abrir para o RH o que está acontecendo. Às vezes, gente, é um atrito com o líder. Às vezes é um atrito com um colega. Às vezes ele fez algo e está com vergonha de assumir que fez algo errado. Então ele começa a falar assim, eu não vou fazer isso aqui mais porque eu não sou capaz. Eu não vou fazer isso aqui porque eu prejudiquei meu colega. Eu não vou falar porque o meu líder ele não quer que eu fale, porque às vezes não é líder, às vezes é um chefe. O chefe também, ele meio que retrai esse colaborador. E qual que é o desafio da gente? É começar a trazer esse pessoal para um ambiente saudável, conversar com essas pessoas, e vou te falar, não é todo RH que consegue identificar, porque não tem tempo também hábil. É igual a doutora falou. Quando a gente está fazendo recrutamento e seleção, que eu também atuo nessa área, hoje a gente usa muito DISC.
que é o perfil comportamental. Sim. Então, assim, às vezes eu nem preciso fazer o disco, eu já sei qual que é o perfil maior da pessoa. Eu sei que eu sou dominante, influência altíssimo, sempre fui, né? E assim, a pessoa às vezes ela tá ali conversando com você, ela gagueja, eu falei assim, calma, isso aqui é só um bate-papo, eu só quero te conhecer, para saber quais são as suas aspirações, o que que você deseja para o futuro, porque às vezes a pessoa também já entra na empresa com essa síndrome, ou com uma crise de ansiedade que ela ainda não identificou, ou ela já tem um pezinho da depressão que não identificou, e ela entra na empresa, às vezes ela não se acha, não se encontra, não conecta, nem com a equipe, nem com o líder e nem com o trabalho. Ela fica assim, não é isso que eu queria, mas fica igual a doutora falou, porque do dinheiro, do salário. Dinheiro. Às vezes, quando o RH chama, você tá bem? Ficou claras as informações? A pessoa, mas não é o que eu queria. Aí eu queria que vocês... Aí ele quer que ser desligado, porque a empresa manda embora. Então, assim, às vezes a empresa não tem, igual a Maria falou, às vezes não é culpa da empresa. A pessoa realmente precisa ter bom senso. Aí outro dia vocês me perguntaram sobre quem manda o RH embora, né? O amigo perguntou ali. A produção aqui perguntou quem manda o RH embora, e aí? É o CEO ou então o dono da empresa. E quando o RH tem sido burnout, quem cuida do RH? Quem olha o RH? Então, é um outro colega da mesma área. Às vezes, você tem um setor de RH que tem o RH, a assistente de RH, e dentro desse setor tem um departamento pessoal. A pessoa do DP também consegue identificar quando aquele RH está sobrecarregado, ele já não consegue dar produtividade, ele começa a atrasar as tarefas, ele vai numa reunião e não consegue diluir as informações daquela reunião, então ela fala assim, olha amiga, vem cá, você não está bem, o que está acontecendo? Vamos cuidar um pouquinho de você? E outra coisa, Maria, você fala que as empresas não têm culpa, mas há momentos que os próprios encarregados, os líderes e os donos da empresa acham assim, que isso é frescura. Gente, depressão não é frescura. Ansiedade não é frescura. E tem muita gente que acha que é verdade. Quando você falou, eu falei assim... Opa, peraí, não, deixa eu fazer uma... sensível. Deixa eu fazer uma correção. É que assim, hoje é muito comum, é sempre responsabilidade ser do outro. Uhum. Então, assim, o que o colaborador faz? Tipo, se você tá com um problema naquela empresa, o dono da solução é você. Sim, então, é sempre sobre você. Nunca tem nada a ver com a empresa, não fornece aqui, não tem a estrutura que é necessário. Não tem. Eu atuo diretamente nas empresas e muito junto com o RH, que normalmente é meu primeiro contato, né? Que ela fala ali da necessidade, ou o CEO, enfim. E aí o que eu percebo é isso. É que, por exemplo, o RH tem uma queixa, né? O CEO ou o dono ali tem uma queixa dos colaboradores e quando a gente vai para os colaboradores, eles têm a mesma queixa. Então, quando eu digo assim, a empresa não é a responsável, claro, óbvio, o ideal é que fosse um conjunto ali, onde um colaborava com o outro e que existe, né? E tem muito isso. Existe. Mas a pessoa, ela terceiriza a responsabilidade dela. Ela, ali, ao invés de ela estar cuidando do bem-estar dela, da família, ali do que faz bem para ela coloca todo o poder e toda a força no dinheiro que ela precisa. Sim. E aí, muitas vezes, ela se distrai dela, ela se distrai da vida dela e ela começa a achar culpados. Sim. E aí, o culpado é a empresa. Então, quando eu digo a empresa nunca é o culpado, não é, essa é no geral. Falando da empresa, do marido, da esposa, do filho, tem sempre um culpado. Tem. E a pessoa nunca assume a própria responsabilidade. Então, assim, tipo assim, se é a minha saúde que está em risco, se é a minha vida que está em risco, eu tenho que olhar que pontos eu posso melhorar na minha vida. E não ir lá e chegar para a empresa e dizer, olha, estou com burnout, você é o culpado, porque olha esse trabalho aqui que eu estou fazendo. Não. Antes disso, teve vários sintomas que não foi olhado. Talvez nem pela empresa, e nem pela mas pessoa. pelo principal interessado, que seria a pessoa. Certo, doutora? Eu acho que a gente está falando coisas complementares, na verdade. A Maria tá colocando uma perspectiva muito individual, né? Sim, Quando eu tô com uma pessoa na minha frente, o quanto ela está se responsabilizando sobre o sofrimento e os problemas dela, e o quanto ela tá jogando pro outro. E é muito humano nosso, né?
Jogar pro outro. É meu marido, é minha mãe, é meu filho, é meu trabalho. Infelizmente, o ser humano tem essa característica muito forte, muito incutida nele, né? Eu acho que a Maria quis dizer também a questão que às vezes a pessoa ela deixa ela chegar no esgotamento final para procurar uma ajuda. Aí, igual a Valéria falou, que às vezes a pessoa ela já entra na empresa, já tem uma crise de ansiedade, já tem ali uma depressão, e às vezes ela não sabe como lidar com aquilo, e aquilo só vai gerando mais e mais, e chega nesse esgotamento. E às vezes também ela ouve muito que às vezes é frescura. Não, você não tem nada, você tá bem. Às vezes até médico fala isso. Eu já ouvi médico falar isso. Sim. Então, assim, eu falo que às vezes eu falo por mim. Como eu sou, né, a chefe da casa, né? Eu tenho 2 filhas já crescidas e eu trabalho, já tenho meu empreendimento. Quando eu começo a perceber que o meu corpo começa a gritar, alguma dor que eu não estou habituada, o sono vai embora, eu começo a respirar com dificuldade, falei, vamos parar, vamos respirar, vamos fazer algo que você goste, ouvir uma música, ver uma televisão, ver um filme, que eu gosto de ver filme, série, sair pro parque, adoro ir pro Parque Ibirapuera, fazer caminhada, praia. Por quê? A gente percebe quando nós não estamos bem. E eu não vou fazer assim, me chegar e falar assim, olha, eu estou mal porque a empresa me deixou mal. Não. Eu falo para você, Maria, que na pandemia, quando fechou tudo, que eu tive que desligar quase 200 pessoas, eu chorei mais do que eles. Nossa. Acredito. E se eu tivesse me entregado completamente, que aí eu vi tudo fechar, eu tive que ajudar a fechar toda a empresa, desvincular todo mundo, baixar a porta, finalizar contrato de locação, mandar a maquinária embora, estoque. Aí eu pensei, quando eu parei, eu falei assim, agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar de férias? Vou ficar em casa? Tem uma música do Raul Seixas que eu sinto muito uma frase. Sentada num apartamento com a porta escancarada, cheia de medo, esperando a morte chegar. Não vou fazer isso. Eu uso demais isso. Muito legal. Não gosto de desistir. Eu nunca fui uma pessoa de desistir. Falei, eu vou estudar. Vou alimentar minha cabeça com algo que eu sei que vai me fazer bem. Perfeito. E foi aonde que eu fui complementar, no que eu já estava, né? Já estava atuando como RH, fazer a faculdade. Então, Maria, eu entendo isso e é bem, assim, eu achei fantástico o seu apontamento, porque isso também vai trazer a luz para a pessoa de um conhecimento que ela também precisa olhar para si. Olhar para si. Porque a gente se auto-inflige algumas doenças que às vezes não há necessidade, né? Exatamente. Ó, quando eu faço esse trabalho dentro das empresas, é impressionante. É justamente isso, não é dizendo que é frescura em absoluto. Só que quando a pessoa para ela olhar aonde foi que eu adquiri essa depressão? Aonde foi, em que momento eu desenvolvi esse grau de ansiedade? Em que momento eu comecei a desenvolver aqui um processo de burnout? Sim. Fica claro para a pessoa que o para quê, não o porquê, mas o para que ela criou aquela situação. E dentro da dinâmica sistêmica, quase sempre, esse para quê tem algo ou alguém envolvido. Só que ela não tem consciência disso. E o trabalho que eu faço é justamente trazer essa consciência para a pessoa perceber que aquela situação foi criada por ela mesma. Na maioria das vezes, inconsciente. Sim. Mas ela criou aquela situação justamente por não dar atenção para si mesma. Então, ela desenvolve aquela situação sistemicamente para que, de alguma forma, alguém a ajude a encontrar o melhor caminho. E aí, muitas vezes, a pessoa às vezes não consegue. E aquele que está contribuindo também não tem esse conhecimento e vai tratar como é tratado todo mundo. Sim. E aí, cada caso é um caso, cada pessoa é uma história. Um trouxe lá da infância, outro é da vida, conforme os acontecimentos da vida. Outros, às vezes, traz lá do passado, já vem assim da avó, do vô, do pai, da mãe, e ela nem tem consciência disso. Então, é super interessante olhar para isso, porque a pessoa vai sempre conseguir achar o melhor caminho para ela. Exatamente. E é por isso que hoje todos os setores de RH, todos os gestores estão procurando trazer para dentro das empresas, igual o acompanhamento da Maria, um acompanhamento de psicólogo, dinâmicas, né, para poder tirar um pouquinho aquele colaborador do cotidiano, porque às vezes é muito maçante. Atendimento ao público, gente, hoje é desafiador. Eu acho que tem um esgotamento
legal, né? Quem trabalha com o público aí. Demais. Eu, além de ser RH, eu sou um pouquinho de tudo na empresa. Eu também faço atendimento ao público. Eu falo com os clientes, ó, estou aqui para lhe atender, para lhe servir da melhor forma. Mas você nem sempre tem razão. Eu estou aqui para te orientar, para te ajudar, para poder você traçar um objetivo e conseguir resolver os seus problemas. Mas gritar comigo, xingar palavrão, querer me agredir, não vai resolver. Então, tem muita gente que não consegue ter esse jogo de cintura. E, gente, eu vou falar para vocês, não é fácil. Aí, quando chega lá, ai, um cliente brigou comigo, porque eu não sei o quê. A semana passada, nós já tivemos caso de 5 meninas do atendimento pedirem para poder ser desligada, porque não aguentaram a pressão. Então, quem está do outro lado também, gente, precisa entender o seguinte: o colaborador, ele é colaborador. Ele está ali passando para a pessoa uma informação que é procedimento da empresa. Por que o RH hoje está mais efetivo e mais eficaz? Porque ele está percebendo que as pessoas, o alto turnover dentro das empresas é, às vezes, a incompreensão até da própria pessoa. Sim. Ah, isso aqui está ruim, eles não me valorizam, eles não estão nem aí para mim, mas às vezes tá ali, ó. Eu vou falar para você que eu vivi isso. Quando você estava falando, eu fiz todo o cenário da minha vida profissional dentro dessa empresa. Quando eu descobri que a principal culpada do meu não crescimento era eu rompi. Doutora Érica, fala um pouquinho de como que o burnout a longo prazo ele pode afetar aí as pessoas tanto fisicamente como mentalmente. Se a gente lembrar que o burnout ele é sempre resultado do estresse crônico. Então, você tem que pensar num organismo que está cronicamente, ou seja, ao longo de bastante tempo, semanas e meses, estressado, ativado. O que é o estresse? É uma ativação do organismo. Então, um exemplo que eu sempre brinco é, pensa se a gente estivesse na natureza, na floresta, e vem um urso na nossa frente. Se vem um urso na nossa frente, o nosso corpo todo fica ativado. O coração acelera, a pressão aumenta, a gente sua, fica desesperado, vem aquela reação de luta e fuga. Isso é um exemplo de estresse, de uma situação de estresse. Porque o urso é uma ameaça. Mas já que a gente não vive na floresta, nós, seres humanos neuróticos, todos nós somos, a gente tem sensações de ameaça com as coisas que estão à nossa volta. Então, nosso filho atrasa para chegar à noite. Putz, será que aconteceu alguma coisa? Isso é uma ameaça, a gente começa a ficar preocupado. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Né? Então, no ambiente de trabalho, de repente, a ameaça pode ser perder o emprego, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou, de repente, um chefe assediador. Sim. Existem dezenas de situações que são ameaçadoras em todos os contextos da nossa vida e dentro do ambiente do trabalho também. Então, se a gente está exposto a esse estresse continuamente, o nosso corpo está tendo essa ativação continuamente. E isso mexe com questões imunológicas de defesa do nosso organismo, isso mexe com questões cardíacas dentro do nosso organismo. Então, essa ativação sobrecarrega o nosso corpo. Então, ajuda a gente a adoecer fisicamente. A gente fica mais vulnerável a doenças no geral, porque a nossa imunidade está mais fraca, porque nosso sistema cardiovascular já foi muito desgastado, foi muito ativado. Então, a gente fica vulnerável a desenvolver diversas doenças físicas e também diversas doenças do ponto de vista emocional. Você fica mais vulnerável a desenvolver um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, uma crise de pânico, uma síndrome de pânico, um estresse pós-traumático. Enfim, posso listar aqui uma dezena de doenças, mas o fato é, a gente desgasta, a gente acaba com as defesas do nosso corpo, porque a gente está exausto, exaurido de tanto estresse. E aí o corpo não dá conta de mais nada, né? A gente acaba com a resiliência. Não sei se vocês lembram, se o público sabe, né? Resiliência é a nossa capacidade de voltar ao normal depois de uma situação de estresse. Então, um elástico, estica o elástico, ele volta ao normal. Então, a gente tem um saldo de resiliência. Me estresso, volta ao normal. Me estresso, volta ao normal. Me estresso, volta ao normal. Acabou esse saldo? Acabou. Estou exausta, não tenho mais nada para oferecer e nem como mais voltar ao meu próprio normal. E como que uma pessoa ela pode aí prevenir esse esgotamento dentro do trabalho? É a pergunta de ouro, né? Pensando só aqui vou falar da perspectiva da pessoa, né? Porque eu tenho certeza que ela vai ter toda a perspectiva da empresa. Mas a perspectiva da pessoa. Eu acho que tudo começa com autoconhecimento. Tudo, né? Então, vou puxar a sardinha aqui pro lado da terapia. Tudo começa com autoconhecimento. Autoconhecimento não vem só com terapia. Vem com diversas experiências que a gente submete ao longo da nossa vida. Vem com autorreflexão, vem com meditação, vem com tudo. Mas terapia é uma das formas de se alcançar o autoconhecimento. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente aprende a colocar limites nas situações e tomar decisões que são mais
assertivas para nossa vida, que são mais justas. Quando a gente fala em assertividade, que é você não ser nem agressivo com o outro, nem passivo, e de certa forma agredir você mesmo com a sua passividade, a gente está falando de justiça. Então a gente consegue tomar decisões que são mais justas na nossa vida e colocar limites nas pessoas, nas situações, nas coisas que vão acontecendo. Quando a gente aprende isso sobre nós e se encoraja para tomar esse limite, sabe que a gente não vai desmoronar, que o mundo não vai cair só da gente estar botando limite, só da gente dizer não, só da gente se negar alguma coisa que a gente não queria fazer, a gente vai se colocando em situações mais saudáveis. Então, assim, o autoconhecimento leva a sabedoria de colocar o limite a decisões mais saudáveis. E é claro, isso é uma perspectiva, né? Do ponto de vista prático, eu vou falar, claro, se você fizer atividade física regularmente, comer de forma saudável, que todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, comer de forma saudável, é claro que isso vai trazendo mais saldo de resiliência dentro do teu organismo. Ele vai suportar mais o estresse do que quem não faz isso. Se você dormir bem todos os dias, 10, vai suportar muito mais o estresse do que quem não faz isso. E hoje em dia, quem não é estressado, né? Então, porque ninguém dorme bem, ninguém come bem, ninguém faz atividade física, ninguém tá em paz com a sua própria espiritualidade, que essa é uma outra seara que a gente pode discutir também. Sim. E ninguém se conhece. Essa inteligência emocional que ela descreveu, dela se reconhecer e falar, não, agora eu vou botar um limite, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é porque ela teve inteligência emocional para fazer isso. Todo mundo tem? A maioria das pessoas não tem. Então, tem é um conjunto né? de coisas, E não é fácil, né, gente? A gente se reconhecer que a gente precisa mudar. E assim, pra mim foi desafiador. Eu chorei muito, tá? Chorei muito, porque eu achava que eu andava certo, né? O comportamento Eu falo muito que, como eu fui criada pelo meu pai, a gente molda o temperamento do pai. E foi o dono da empresa que falava comigo, olha, você é muito boa no que você faz. Você é muito inteligente, mas fala menos e escuta mais. Isso doeu. Aí foi onde que eu entendi que eu precisava mudar. E, gente, eu vou falar para vocês, eu converso muito com as meninas, com todo mundo que eu percebo, né? Que você pergunta. Eu falei, gente, às vezes tá na gente o problema. Às vezes não tá no outro. Às vezes acontece a situação, eu não leva pro coração, não, gente. É o CNPJ, não é o CPF. Pensa que o cliente está brigando com a empresa, não é com você. Eu tô aqui para defender. Mas assim, é igual você falou agora da empresa. Eu olho os dois lados, igual a Maria falou. Eu olho os dois lados, porque eu já tive do lado de lá. Então, eu sei como o lado do colaborador funciona e o lado da empresa funciona. É fácil, gente? Não é. Mas eu falo que é muito bom. Se esse lance, esse desafio, igual no caso dela, ter a pessoa igual a Maria, ajudando a empresa a entender como que vai fazer o ponto de partida, resolver. Igual no seu caso, doutora, a mesma coisa. Nós, do RH, nós precisamos desse aporte. Sim. Nós precisamos desse aporte. Isso é muito bacana. Muito bacana. Eu lido com muita gente, né? Então, o que eu percebo hoje, e claro que primeiro eu percebi isso em mim lá atrás, é que a gente está vivendo numa época de... tem um certo desequilíbrio, né? Uma coisa... assim, enlouquecida. Nós estamos vivendo, eu falo muito disso, que a gente está vivendo uma época que é muito pregado a mulher superpoderosa, né? Sim. Então, guerreira, a mulher guerreira, a mulher poderosa, a mulher maravilha. Só que isso está tendo um preço, né? Que as mulheres estão saindo do papel delas, no sentido, não é que tem que ser dessa forma, mas elas estão saindo ali da sabedoria, que é uma característica das mulheres, e indo para o poder de uma forma, não que não possa ter poder. E isso tem trazido um desgaste muito grande, né? Um peso, uma carga muito grande. A coisa mais comum hoje a gente vê são mulheres super poderosas, mulheres guerreiras. Eu era essa mulher, então, e é um desafio. Você olhar e falar, opa, peraí, deixa eu ir aqui pro meu lugar de mulher, né? Sabedoria. De calmaria. E aí, eu vou lá. Por quê? Isso vai trazendo um grau de conhecimento para a pessoa muito grande e vai trazendo um autoconhecimento, como a doutora falou, mas mais do que o autoconhecimento é a questão da pessoa olhar para si e ter o autocuidado. Porque o que eu percebo é que hoje a gente está vivendo numa época em que as pessoas ficam esperando que o outro vá cuidar dele. Mas como que o outro vai cuidar de mim se eu mesmo não estou cuidando? Sim. Como que o outro vai me valorizar se eu mesmo não me valorizo, né? Sim. Como que o outro vai me ver se eu mesmo não me vejo? Fica difícil.
E aí é onde traz essa coisa, né, da pessoa ela ser a protagonista da sua própria vida. Peraí, deixa eu olhar aqui os pontos que eu posso melhorar e que eu posso mudar na minha vida para que eu possa ter melhores resultados na minha saúde, no meu emocional, na minha saúde física, emocional e por aí fora, né? Então, eu acho que essa a saúde mental é tudo, né, Maria? Tanto no pessoal como nas empresas. E fala um pouco pra gente da importância de ter um profissional da área da saúde mental dentro das empresas para estar evitando, né, possíveis burnouts, às vezes uma ansiedade, uma depressão também. Quando eu sou chamada nas empresas, normalmente porque eu atendi alguém. Eu atendi ou o CEO, ou um diretor, ou alguém do RH. Eu atendi e ali tem sido a minha porta de entrada para a empresa. Porque a primeira pergunta, olha, nossa, isso pode ser feito na empresa? Mas quando ela não fala, eu falo, né? E aí, quando chega na empresa... É impressionante. E o resultado é muito rápido, porque a pessoa... Sabe aquela coisa que a pessoa não sabia? Sabe, eu não sabia que eu não sabia? Sim. É isso. Então a pessoa fala, nossa, como... Fica claro para a pessoa, mas ela não tinha a menor consciência de que era aquilo. Então, era uma coisa que às vezes vinha lá da infância dela e estava impactando ali no trabalho dela, estava impactando o estresse ou a vida que ela estava levando ali. Era uma coisa que vinha lá de trás. Mas ela jamais ia imaginar que aquilo estava tendo um impacto hoje na vida de adulta. Então, dentro das empresas, o trabalho é espetacular e melhora muito. Melhora os relacionamentos, melhora a comunicação, melhora as conexões na empresa, melhora tudo na empresa. E a pessoa, de quebra, ela melhora muito a vida pessoal dela. Então, a empresa oferece aquilo, traz um enorme benefício para a empresa, mas a vida pessoal do colaborador, assim, muda. Eu posso dizer assim... Vira o jogo para ele, né? Com um grau de clareza e de leveza. E aí ele compreende que não tinha nada a ver com o outro. Era ele que não estava dando a prioridade para a própria vida. Perfeito. Legal. Doutora, fala um pouquinho, né? Você falou dos desafios de diagnosticar a pessoa com burnout, né? Como que é o procedimento pós? Você já sabe ali, né, que a pessoa está passando por isso. Como que é esse procedimento de tratamento? Hoje, Nath, não existe um protocolo, um guideline específico de como realizar um tratamento do burnout, considerando, tendo ele referência como doença. Então, por exemplo, se a gente tem depressão, se a gente tem ansiedade, bipolaridade, TOC, qualquer outro transtorno mental diagnosticado, existem protocolos de tratamento que você adequa psicoterapia, tratamento medicamentoso, diversas outras questões que o paciente pode aderir, como mindfulness, meditação, aí depende muito da característica particular da doença e da característica da pessoa, né? Tem pessoa que aceita mais terapias alternativas do que outras e por aí vai. O burnout ainda não tem um protocolo médico de atendimento específico fechado, então é sempre individualizado. Uma característica muito particular do burnout é que os sintomas, eles são muito inespecíficos. O que isso significa? A exaustão para você, Nath, pode ser diferente da exaustão para mim, Érica. A gente pode expressar a exaustão de forma diferente. O cinismo, o distanciamento do trabalho, a gente pode expressar de forma diferente. A falta de propósito, a falta de realização, que era a terceira condição, a gente pode apresentar de forma diferente. Então, no final das contas, a apresentação clínica do burnout é muito diferente em cada pessoa, preservando essa essência, né, da exaustão, do desgaste, do distanciamento. Então, a partir do momento que a gente identifica, excluiu todas aquelas outras doenças que eu falei e confirmou o diagnóstico do burnout, a gente tem que definir o que a gente vai fazer para ajudar aquela pessoa. Tem algum sintoma específico que precisa ser tratado com medicamento dentro daquele quadro? Tem algum aspecto específico da terapia que precisa ser trabalhado de forma cognitiva, de forma comportamental ou de forma psicodinâmica? Então tem que saber muito com aquela pessoa o que está alterado, o que ela está buscando, porque às vezes a gente pode falar assim, sai do seu trabalho e resolve o seu problema. Sim. Mas depende do nível de impacto que aquele estresse já gerou na saúde daquela pessoa. Que comorbidades, que outras doenças aquela pessoa está apresentando junto que precisa ser tratada
ajustado para a gente conseguir recuperar aquele equilíbrio. Então, não existe um protocolo. A gente tem que avaliar aquela pessoa individualmente, identificar aquela necessidade, onde ela quer chegar e quais são as opções, o portfólio de possibilidades daquela pessoa para conseguir se cuidar. É um tratamento muito individualizado. Legal. E tem algum desafio, assim, de algum paciente que você tem com burnout que fala assim, nossa, meu maior desafio em trabalhar com quem tem burnout? O maior desafio que eu vejo é um apego que a pessoa tem a um ambiente de trabalho específico. Então, uma situação muito comum são aquelas pessoas que são workaholics, né, que são viciados no trabalho, que a gente usa esse termo aí no dia a dia, não é um termo de doença, não é um termo técnico, mas se usa muito esse termo. São pessoas que têm muita dificuldade de se desapegar do trabalho. E ela tem uma obsessão pelo trabalho que pode levar ao esgotamento, pode levar ao burnout e tudo mais. Isso é uma característica dela. É um sintoma que tem uma função na vida dela, né? Os sintomas nos transtornos mentais têm funções, né? Tem propósitos para aquela pessoa. Então, acho que a maior dificuldade no tratamento do burnout é conseguir desvincular, no caso, nesse perfil de pessoas, a obsessão que a pessoa tem pelo trabalho. Então, existe uma idealização. Aí vai ser com a Maria. Aí a doutora, quando se deparar com esse cara, pode mandar para mim. Pode mandar para Maria. Existe uma idealização em relação ao trabalho. Existem diversas faltas na formação daquela pessoa que ela supre com o trabalho. Enfim, existem uma série de situações que podem levar aquela pessoa até aquela obsessão, aquele apego. Sim. É um apego pelo trabalho. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Pessoas que não têm isso, que não têm esse workaholism, né? Não tem essa dependência do trabalho, não tem esse tipo de personalidade ou comportamento, é um pouquinho mais fácil você desvincular aquela pessoa daquele ambiente, ou daquele líder que ela idealiza porque ela projeta o pai, ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Então, quando não tem essa relação, essa vinculação muito forte, é mais fácil de você conseguir tratar, porque a pessoa aceita um pouco melhor o diagnóstico e aceita um pouco melhor as possibilidades de se desvincular. Mas quando tem esse apego, essa idealização, é um apego, acho que essa é a melhor palavra. É mais difícil. Tá. É mais difícil fazer a pessoa aceitar os limites que ela tem que colocar. Ela sempre vai achar que ela tá devendo para a empresa, para o chefe e tudo mais. Legal. Ô, Valéria, fala aí um pouquinho do seu desafio também, né? De trabalhar aí com o RH, seu desafio de trabalhar com pessoas que têm burnout. Então, Nath, na verdade, às vezes esse diagnóstico não chega até nós, né? É igual a doutora falou e a Maria colocou bem. Às vezes o colaborador, ele está tão absorto naquele trabalho, ele sente tanta necessidade de estar ali, que ele às vezes não deixa as características, né, fluírem. E quando a gente observa isso, a gente precisa tratar aquele colaborador como sempre tratou, de forma respeitosa, trazer ele para o acolhimento, ver como é que ele está, perguntar sempre uma vez por semana como é que está tudo bem, está precisando de alguma coisa, como é que está aí o trabalho, está desenvolvendo certo. Por quê? Se você começar a entender que você tem um colaborador com burnout na empresa e tratá-lo de forma diferente, ele não vai sair desse sintoma, ele não vai sarar, ele não vai melhorar. Porque vai assim, não, tá confortável para mim ficar assim. Tem uma função. Tem uma função. A pessoa tá me mimando. E não é mimar. Então, o RH tem que ter muito esse cuidado, porque a maioria das vezes o RH são mulheres e nós temos um lado maternal muito aflorado. Às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, esse colaborador podia ser meu filho ou minha filha, né? Quer trazer pra gente, mas a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de falar assim, olha, tá tudo bem, tá acompanhando certinho. Às vezes até tem algum, no meu caso, eu já até pedi para falar com o médico direto, para saber como que se lidaria, porque tudo é novidade. Tudo é novo pra gente. Então, a gente comportar. O RH, ele precisa ter o olhar clínico, ele tem que ter a sensibilidade de observar, acolher, continuar tratando aquele colaborador normalmente, como todos os outros, não excluí-lo de nada e nem também achar que ele tem que ser, né, o dodói da família, né, que a empresa é uma família. Então, sim, é desafiador, sim, porque às vezes a gente não sabe desses sintomas. Às vezes o colaborador tá nesse momento dele e a gente às vezes no dia a dia tá tão corrido, tá tão atarefado que a gente às vezes não observa e às vezes não é só um, a gente tem 2, 3, 4 e às vezes quando, igual a doutora falou, que às vezes tem uma pessoa que já é cínica por natureza, já é crítica por natureza e às vezes isso fica mais aflorado, a gente acha assim, a pessoa tá sendo bem mais sarcástica que o normal, mas é dela, e às vezes não é, porque chegou no nível do burnout. Então, assim, mensurar isso é muito complicado, é desafiador, e nem sempre nós somos assertivos. Então, por isso que nós estamos procurando fazer parcerias, igual
com a Maria, né? Já chama a Maria. Já chama a Maria, eu acho que a Maria vai fazer comigo, tá, Maria? Opa. Você me trouxe aqui insights aqui maravilhosos, mas acho que eu vou procurar comigo, a doutora também. Então, assim, hoje em dia, a empresa precisa realmente entender com o RH que ele precisa ter uma pessoa da área da saúde, né, dentro da empresa, mesmo que seja, né, de saúde holística, que, né, ao psicólogo, porque nós precisamos olhar não só para os colaboradores, mas para o CEO, para o próprio RH. Principalmente, acho que o RH ali que leva uma carga muito grande. E assim, você falou do lado espiritual, e assim, por mais que a gente saia de casa fazendo as nossas orações, né, que a gente precisa daquela oração, daquela resiliência, o RH também precisa desse aporte e desse suporte. Então, assim, é desafiador, Nath? Mas nós estamos aí, né? Quem se habilitou a ir para o nível, né, falar, eu vou ser RH, já sabe de toda a jornada, quais são os desafios, são os altos e baixos da função, até onde você pode ir, como que você vai interagir com aquelas pessoas, como você vai apartar os ruídos. E vamos lá, né? A gente está aí na jornada e vamos fazer o nosso melhor. Viver uma jornada, né? Viver uma jornada, exatamente. Legal. Antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique e a Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Meninas, pra gente encerrar, né, gostaria aí que cada uma deixasse uma dica para quem tá passando aí por burnout e também o Instagram de vocês, onde o pessoal pode procurar e achar vocês. Bom, o meu, Maria Perk, é meu Instagram, e um convite para você não entrar, né, não entrar nesse processo de burnout, é olhar para si, cuidar mais de si, olhar para as suas questões, olhar para as suas soluções e o que eu posso fazer para mudar a minha vida, assumir a responsabilidade e o controle da sua própria vida. Sem dúvida nenhuma, isso é um caminho. Obrigada, Maria. Doutora Érica. Eu tenho um Instagram, @ericamaiovarez. É um Instagram novo, de 1 mês apenas, mas já tem bastante conteúdo lá. Tem um site, ericamaiovarez.com.br. Também tem meu blog, eu posto toda semana, já tem bastante conteúdo lá. Legal. E acho que o que eu posso dizer de dica ou de conselho é aprenda a dizer não sem medo, porque dizer não é um caminho sem volta.
dizer não é um caminho sem volta. A gente tem medo de dizer não, ficar apavorado, ficar com o coração acelerado, passar mal de ansiedade, mas depois que você diz não pela primeira vez, é literalmente um caminho sem volta. Dá até prazer dizer não das outras vezes. Então, aprenda a dizer não, pratique o não, arrisque seu primeiro não e vai ser leve, vai ser feliz. Obrigada, doutora. Valéria, deixei pro pessoal de casa. Então, meu Instagram é VMS Consultoria, /Movimentos Líderes e Visionários. E a minha mensagem para quem, né, está aí nesse momento é quando perceber que você está realmente com algo que está te incomodando, faça algo que te faça feliz, que te deixa leve. Ou sair, ir ao cinema, num parque, uma praia, ouvir uma boa música, ler um bom livro, conversar com as pessoas que você goste, porque nada melhor, gente, quando você está rodeado de pessoas que tenham aquela vivência com você, que te traga uma leveza e uma paixão pela vida. Então eu falo o seguinte, eu uso isso para mim, música boa, momentos bons, comer, tá, gente? Que eu adoro comer coisas boas. Quem não gosta, Quem né? não gosta, né? Aproveitar como boa mineira, eu gosto de um bom prato mineiro. Então, a gente, assim, faça aquilo que te faça feliz. Que eu tenho uma frase que o Karmal fala muito, gente feliz não enche o saco. Então, e a pessoa sendo feliz com ela mesma, ela se blinda de qualquer mal que ela possa fazer para ela. E como a Maria bem disse, a doutora bem disse, faço minhas suas palavras. A gente tem que olhar pra gente primeiro, para poder ajudar a outra pessoa. Gratidão. Legal, meninas. Gratidão por vocês estarem aqui no podcast. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe seu comentário o que vocês acharam desse podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Natcast.